Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, desejo a você um bom dia, um dia especial e quero nesta manhã mencionar de uma forma especial a nossa PM, a nossa Polícia Militar. Eu e o pastor Ney, como capelães, como PMs de Cristo, nós transmitimos aqui o nosso abraço, a nossa consideração, o nosso carinho pela Polícia Militar. Mas também eu quero desejar para todos nós um dia especial, um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Enquanto eu falo com você, estou tentando acertar aqui o meu celular, espero que eu tenha conseguido. Quero compartilhar com você nesta manhã, lá no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Gostaria que você atentasse, observasse com atenção a leitura desse versículo. Ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Eu quero compartilhar com você sobre o desejo de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você fique preocupado: será que o que eu estou fazendo é o que Deus quer? Será que eu estou agradando a Deus no meu dia a dia, no meu afazeres, nas minhas atitudes? Talvez você queira entender se você está no centro da vontade de Deus. Essa expressão ela é muito usada no nosso meio, no meio evangélico, no meio religioso, mas talvez você fique preocupado com isso. E talvez você dê atenção e ouvidos a um monte de vozes que estão à sua volta. Mas eu quero que você atente para esse versículo que nós lemos, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu chamo esse texto, meu querido irmão, minha querida irmã, de um texto atemporal, porque ele serve para todas as épocas. Ele não serviu só para a época do profeta Miqueias, bem antes da vinda de Jesus, mas ele serve para mim e para você. Ele é atual, é atualíssimo. Então eu gostaria que você observasse nesse texto, porque ele é uma mensagem de Deus para o seu coração, para o meu coração. Mas por outro lado também, quando nós lemos o versículo 8, nós só vamos compreender bem ele quando nós vemos o contraste, o que vem dizendo no... Meu irmão, minha irmã, houve um problema aqui no celular e por isso houve uma pausa. Não sei se você percebeu aí, eu tive que retomar a nossa fala. Então, voltando aqui, esse texto, para mim, ele é atual, ele serve para mim e para você. Esse texto, ele é um texto que não foi apenas para a época de Miqueias, bem antes da vinda de Jesus, mas ele é atemporal no sentido de que ele serve para todas as épocas. Mas eu também disse que esse texto faz um contraste com o que vem antes, com o que vem no versículo 6 e 7. É interessante a gente ler o versículo 6 e 7 para perceber esse contraste. Então eu vou ler aqui: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Perceba que o profeta faz uma interrogação, uma pergunta: como é que eu vou chegar diante de Deus? Será que Deus vai se agradar da forma que eu chego na presença dele? Como é que eu agrado a Deus? Então essa é a pergunta que ele faz, e ele vai tentar responder com outras perguntas. Então a primeira resposta que ele vai tentar dar em forma de pergunta: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Isto é, será que eu exercer uma cerimônia religiosa, eu vou deixar Deus contente, eu vou me apresentar diante de Deus de forma com que Deus vai se agradar da minha vida? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros?
de 10.000 ribeiros de azeite? A segunda pergunta é: se eu doar alguma coisa para Deus, se eu dar alguma coisa para Deus, será que Ele vai ficar contente comigo? Será que eu posso me apresentar perante Ele e Ele vai se agradar de mim? A terceira pergunta: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? A segunda pergunta: se eu tomar atitudes extremas a ponto de sacrificar meu primogênito, será que aí então Deus vai ficar alegre comigo? Será que Deus vai se agradar de mim? Será que eu vou me apresentar perante Deus com o coração tranquilo se eu tomar essa atitude extrema? Meu querido, talvez você não teve essas perguntas, meu irmão, minha irmã, tão incisiva como o escritor aqui, como o profeta faz. Mas talvez há no seu coração esse desejo de agradar a Deus. Eu quero dizer que essas perguntas aqui são perguntas chamadas retóricas. A resposta é sim ou não. Então se percebe pelas perguntas que não, que ele não vai conseguir, por mais atitudes extremas que ele tome, ele não vai conseguir agradar a Deus. Por isso que o versículo 8 vem para completar. Porque se terminasse no versículo 6 e 7, nós íamos ficar perdidos. Nós íamos ficar sem saber o que fazer. Mas o versículo 8 ele recebe a resposta. Como ele agrada a Deus. Como ele está dentro da vontade de Deus. E isso serve para mim e para você. Dentro desse contraste que eu estou mencionando aqui com você, eu quero observar 3 coisas que a religião, o modo religioso, a forma religiosa, tenta influenciar você para dizer que você precisa agradar a Deus. Primeiro, pelas cerimônias religiosas. A primeira pergunta que está sendo feita aqui é: se eu ter as minhas cerimônias religiosas, as minhas regras religiosas, as minhas ordenâncias religiosas, as determinações religiosas, eu cumprir tudo direitinho, perfeitamente, será que Deus vai ficar contente comigo? Será que Deus vai me aceitar? Lógico que Deus não vai aceitar, mas a primeira pergunta que está sendo feita é: eu consigo me apresentar perante Deus com as cerimônias religiosas? Não, claro que não. A segunda pergunta tem a ver com pagamentos e doações. Se eu der bastante dinheiro, se eu doar bastante bens a Deus, será que assim Ele me aceita? E perceba como é tão atual essas perguntas e essas respostas, de que Deus não aceita, porque o movimento religioso, e não importa qual é o movimento religioso em que você participa, ou eu venha participar, mas é isso, o movimento religioso te leva às cerimônias religiosas, às regras religiosas, às ordens religiosas, às ordenâncias. O movimento religioso influencia você a pagar e a pagar. Traga a sua oferta, faça a sua campanha. E aí então normalmente vem a conta corrente para você depositar a sua campanha, né? E aí sempre diz assim: essa é a semente, você está plantando uma semente. Vindo hoje para cá, para fazer essa live, ouvindo uma rádio religiosa, e falava justamente isso: você precisa plantar semente, nós vamos ensinar você a plantar semente. E sempre plantar semente, que é doar dinheiro, fazer campanhas. A outra modo religioso é sacrifícios, autossacrifícios. E quanto mais sacrifício, mais você acha que Deus aceitou. Mas o texto está dizendo aqui que Deus não aceita, que você não apresenta-se perante Ele, não se apresenta perante Ele com grandes sacrifícios.
E é engraçado, porque engraçado no sentido interessante, né? Porque o profeta diz assim: eu vou doar, vou dar, eu darei o meu primogênito, isto é, eu vou sacrificar o meu filho, a minha filha, meu primogênito para Deus, e assim Ele vai me aceitar. Altos sacrifícios, grandes sacrifícios, sacrifício de subir monte. Provavelmente você já viu esse tipo de coisa. Mas olha, em contraste, o que Deus está dizendo para mim e para você? Que Ele quer justiça. Verso 8, que é o texto base nossa, ele fala de três coisas também: de justiça, de misericórdia e de humildade. Nós sempre queremos chegar a Deus pelas formas que a gente constrói. E aquilo que eu e você construímos para chegar até Deus, nós somos imperfeitos, somos falhos, não vamos conseguir. Por isso que nós precisamos entender como é que Deus determinou para nós chegarmos até Ele. E a determinação de Deus são essas três palavrinhas: justiça, misericórdia e humildade. A própria palavra religião é religare, né? Quer dizer, você querer se ligar a Deus. Então, a pessoa quer se ligar a Deus com cerimônias religiosas, a pessoa quer se ligar a Deus com pagamentos ou doações, ou a pessoa quer se ligar a Deus com grandes sacrifícios. Quando Deus está dizendo: olha, faça justiça, seja justo, tenha misericórdia e ande em humildade. Perceba a diferença? Eu gostaria que você observasse no versículo 8 que nós lemos. Se você não puder ler agora, você pode ler um pouco mais tarde. Mas olha que ele não fala só de justiça, ele não fala só de misericórdia, ele não fala só de humildade. Olha o que está junto com a justiça, junto com a misericórdia e junto com a humildade. Eu vou ler de novo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Tudo aquilo que está no versículo 6 e 7 não é bom. Não é bom. Por incrível que pareça, não é bom. Por isso que ele vai dizer aqui o que é bom. E o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti que é uma coisa boa? Bom no sentido de ser uma coisa boa, uma coisa salutar, uma coisa saudável. Não é só bom para fazer, é saudável. O que é bom? Tem que voltar aqui de novo que houve um outro probleminha aqui na transmissão. Não sei se você percebeu aí, tá? Então, por isso que eu estou comentando aqui. Talvez para você não houve problema e para mim houve aqui, tá? O que é praticar a justiça? Praticar a justiça é viver em honestidade, é viver com sinceridade, tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. É fazer o normal, o óbvio no nosso dia a dia. É parar de querer julgar as pessoas, ser julgadora dos outros, ser juiz na vida dos outros. Depois ele fala amar a misericórdia. Ele nem fala só de misericórdia, mas ele fala de amar a misericórdia. É interessante que ele coloca justiça e misericórdia. Misericórdia indica bondade, indica compaixão, indica amor. Inclui questões como consideração e ajuda prática às pessoas, aos oprimidos, às pessoas necessitadas. A misericórdia tem a ver com atos do coração e da alma em favor das pessoas. E perceba que justiça é eu querer dar o que as pessoas merecem. Misericórdia é eu dar aquilo que as pessoas precisam. Então, quando eu tenho misericórdia e justiça, há equilíbrio na minha vida. Só misericórdia
há um desequilíbrio. Só justiça há um desequilíbrio. As duas coisas precisam andar junto, justiça e misericórdia. Mas como é que eu consigo praticar a justiça e amar a misericórdia? Vem a terceira. Olha o que diz: e andes humildemente com o teu Deus. Andar, viver, a palavra andar aí tem ideia de viver, de ter uma vida de humildade com Deus. Então, quando eu ando em humildade com Deus, então eu consigo praticar a justiça e consigo amar através da misericórdia. O amar a misericórdia, como diz o texto. Se eu tiver só justiça e misericórdia, mas não andar humildemente com Deus, a coisa vai ficar desequilibrada. A justiça e a misericórdia acontecerão de forma correta quando eu ando em humildade com Deus. E andar aqui em humildade, ela tem a ideia de você curvar-se. Isso é de você ouvir aquilo que Deus quer para o seu coração, para a sua vida. Tem ideia de você ter passos de comunhão e de relacionamento com Deus. Tem ideia de você estar submisso à vontade divina, à vontade de Deus para o seu coração. Tem ideia de você caminhar com Deus. Quem caminha em humildade com Deus, ama a misericórdia e pratica a justiça. Quem caminha em humildade com Deus, pratica a justiça e ama em misericórdia. Se você observar bem, esses 3 pontos aqui é o resumo da lei. Você está tão preocupado com a lei? Está aqui 3 pontos para mim e para você. Eu quero ir concluindo a nossa reflexão aqui, voltando a esse contraste. O que é a religião? Porque o versículo 6 e 7 é a proposta da religião, para mim e para você. O versículo 8 é a proposta de Deus para mim e para você, que vai além de religião. Então, eu vou colocar de forma bem rápida para você quais são os frutos que a religião gera. A proposta da religião gera. Olhando o versículo 6 e 7. Primeiro, a religião é o ser humano que quer ganhar a simpatia de Deus. Isto é, eu vou doar bastante coisa para Deus, eu vou dar bastante oferta. Quando tiver ali campanha de doar oferta, eu vou doar. Quem sabe Deus se simpatiza comigo. Religião me leva a isso, querer ganhar a simpatia de Deus. Segundo, a religião, ela é boa para as instituições, e não importa o tipo de instituições, que em nome de Deus ficam ricas, ganham poder e notoriedade. Já reparou? Templos suntuosos, templos ricos, que foram construídos nesse Brasil todo em nome da religião, e não importa se é evangélico ou não é evangélico, você já reparou isso? Como as religiões, as instituições religiosas ficam ricas, porque induz você a doar, a se sacrificar, se sacrificar, se sacrificar. E você entra nesse esquema, e aquilo é de tal forma que você não consegue sair desse esquema. Já reparou isso? Não estou criticando ninguém, mas eu quero que a gente abra os olhos para esse fator. Para esse fator, abre os olhos. Não adianta você criticar tal grupo religioso e tal, porque o grupo religioso, ele amarra você, escraviza você, e grupo religioso é tudo igual, é baseado em ordens, é baseado em determinações que vêm do pastor ou da pastora, do ungido, do bispo, não importa o nome que se dá, e vai te amarrando nisso. Eu não quero tecer muitos comentários aqui, eu quero só para deixar de reflexão.
A religião gera hipocrisia e não transformação. A pessoa começa a fazer sacrifícios, a doar e doar, a realizar cerimônias religiosas, e para ela está tudo bem, porque ela está fazendo o que determina a religião. Então ela não muda por dentro, ela não muda. O seu coração não é mudado. Em outras palavras, você pratica uma boa religião, mas na sua casa você briga com sua esposa, você briga com seu marido, você maltrata os seus filhos, mas você é um excelente religioso. E para a religião, você é útil. Não importa se você vive enganando na sociedade, não importa se você é 171 na sociedade, mas se você é um bom religioso, para a instituição religiosa você é útil. Porque o sistema religioso gera hipocrisia. Eu volto a afirmar, não importa o tipo de religião, todas as religiões são iguais nesse sentido. A religião tenta barganhar com Deus, tenta barganhar. Eu fiz isso, agora Deus é obrigado a me abençoar. Eu fui na igreja todos os domingos, agora Deus tem que dar a sua bênção. Eu cumpri todas as diretrizes que o pastor, o bispo, o sacerdote, não importa o nome que você dê, mandou eu fazer, porque ele disse que Deus estava mandando e eu fiz, então Deus agora é obrigado a me abençoar. É uma tentativa de barganhar com Deus. Você pode ver que no versículo 6 e 7 é justamente isso que está aqui. Qual é a primeira pergunta? Como é que eu vou me chegar diante do Deus excelso? Será que é com cerimônias religiosas? Será que é com doações volumosas? Será que é com sacrifícios extremos? Que é isso que acontece. Agora, a proposta de Deus, ela tem um objetivo: gerar a transformação da sua vida. Alguém que pratica justiça, alguém que ama a misericórdia e alguém que anda humildemente com Deus, muda de dentro para fora, muda na sua alma, muda no seu coração. Talvez não será um grande religioso, mas será uma pessoa que pertence ao reino de Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade com Deus transforma você, transforma mim. Faz você se conhecer, faz eu me conhecer. Faz mostrar as nossas limitações. Mas ao mesmo tempo, faz a gente conhecer a Deus e saber o quanto Deus nos aceita, apesar das nossas limitações. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo o seguinte: Jesus é o seu modelo, é o seu exemplo e é o meu exemplo. Jesus viveu, e os evangelhos registram isso, e ele viveu essas três coisas enquanto esteve aqui na terra. Ele praticou a justiça, ele amou a misericórdia e ele andou em humildade com Deus. Então, se você quer ver como é praticar a justiça, como é amar a misericórdia e como é andar em humildade com Deus, leia os evangelhos. Leia os evangelhos e ao mesmo tempo saiba que Deus quer transformar você e a mim a imagem e semelhança de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um bom dia, um dia especial, na presença do nosso maravilhoso e bom Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pela Tua palavra que é atual. Fala aos nossos corações, ministra em nossas vidas, Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Que os nossos corações se abram para esta verdade que nós lemos aqui nesta manhã, Pai. Que a nossa alma esteja aberta para o Senhor, para a gente praticar a justiça, para a gente amar a misericórdia e para a gente andar em humildade com o Senhor.
Abençoe os nossos irmãos e nossas irmãs. Abençoe os nossos guardas, os nossos soldados, Pai. A nossa PM. Ó Deus, ministra no coração deles a Tua vontade. Fala na alma deles o Teu querer, ó Deus. Tranquiliza o coração e traz a Tua paz sobre eles. Ó Deus, nesse dia que eles estarão pela ronda na cidade, que o Senhor os abençoe, que eles ajam, ó Deus, praticando a justiça, que eles ajam, ó Deus, amando a misericórdia, e que eles ajam, ó Deus, em humildade na Tua presença. Juntamente com eles, abençoe suas famílias, Pai. Cuida, ó Deus, das suas esposas, dos seus maridos, dos seus filhos, Pai. Esse é o nosso clamor no nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, um bom dia, uma boa quinta-feira para você. Amém?